sejamos alimentados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Meus irmãos, vamos dar sequência ao que nós estamos fazendo na nossa escola bíblica. Eu sempre gosto de mapear para que você saiba o caminho que a gente está trilhando e aonde a gente quer chegar. Quando nós começamos a igreja, nós definimos em algumas escolas bíblicas dominicais o que é uma igreja. Não é? A gente falou muito sobre isso. Definimos o que é a igreja. Depois a gente passou para um curso de hermenêutica bíblica, como interpretar as escrituras sagradas. Lembra-se disso? E agora nós estamos no processo de construir uma base para que a nossa igreja se estabeleça em cima dela. Então nós começamos com teontologia, ser de Deus, se lembra disso? Estudamos muito acerca do ser de Deus. Deus existe, quais são os atributos comunicáveis, perfeições incomunicáveis, se lembra disso? Então a gente passou um tempo nisso. Agora nós estamos na parte da antropologia. Já vimos domingo passado sobre a imagem de Deus, a Imago Dei. E agora hoje nós vamos ver sobre a queda, a parte antropológica bem rápida, porque a gente quer passar, dar ênfase na cristologia, é verdade, mas como base para a eclesiologia. O ponto que eu quero chegar é uma doutrina sobre a igreja mais substanciada, para que a gente possa trabalhar em cima disso e a gente saber como ser igreja. Aí nós vamos tratar sobre culto, nós vamos tratar sobre os ministérios da nossa igreja, nós vamos falar sobre muita coisa. Então, nós estamos rumando, nós estamos caminhando para chegar lá, ok? Então, aqui, vocês que são daqui já conhecem, a gente faz a primeira parte, a parte introdutória da exposição da doutrina, e depois a gente abre para perguntas e respostas à vontade, tá bom? Então você vai anotando aí para que você possa tirar suas dúvidas no final, porque às vezes a gente entra, faz uma pergunta aqui no meio do processo e a resposta está na sequência, ou então você só fez a pergunta porque você não viu o todo. Então deixa eu acabar o todo dessa parte da queda, e aí você fica livre para fazer suas perguntas, e a gente hoje está bem assistido aqui. Se eu não souber, eu vou pedir ajuda aos universitários. Então vamos lá, queda. Vamos tratar nessa parte aqui do nosso estudo a questão da queda do homem e suas consequências. Nosso objetivo é compreender rapidamente o impacto do pecado original na humanidade e a corrupção que resultou dessa queda. Tá? Passa mais um aí para mim, abre, né? Então, nós vamos começar com o pecado original. Veja, o pecado original é a quebra da aliança com Deus por parte de Adão e Eva. Eles desobedecem a Deus ao comer do fruto proibido, o que rompe a comunhão com eles. Veja, domingo passado, se você não ouviu a mensagem, você pode ouvi-la de novo, sobre a questão da criação do homem. Nós vimos que Deus fez uma aliança com ele. Gênesis 2, capítulo 2, verso 15 ao 17. A gente viu que aquilo era uma aliança, tanto é que a gente confirma com o texto de Oséias, capítulo 6, verso 7, que Deus tinha uma aliança com Adão ali. Os elementos da aliança estavam presentes. Duas partes do pacto estavam lá. A regra do pacto era não comer. As punições, se comer, morre. As bênçãos, se não comer, vive. E qual era o sinal da aliança? Qual era o selo dessa aliança? Qual era o sinal dessa aliança? A árvore. Todas as vezes que eles passavam no jardim, comendo de tudo e se desfrutando de tudo, eles olhavam e viam, essa daqui não. Lembrava da aliança que eles tinham com Deus. E Oséias diz, profeta Oséias diz, no seu texto, capítulo 6, verso 7, que eles, Israel, quebrou a aliança como Adão tinha quebrado lá no Éden. Então, o que é o pecado original? É a quebra dessa aliança de Gênesis 2, capítulo 15, verso 17. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, 3, verso 6 a 8, e leia, por favor. Eu estou pedindo ao pessoal que possa nos ajudar aí com o microfone, porque está sendo transmitido, né, e gravado. Então, alguma pessoa, para somente eu não ficar lendo, leia, por favor, Gênesis 3, verso 6 a 8. Abner já está chegando aí com o microfone. Quem poderia ler, por favor? Pode ler. Ruvi aqui. Vai, Ruvi. Lê para nós. Gênesis 3, 6 a 8. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e reconheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueiras,
e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passavam no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Veja só, eles tinham comunhão absoluta com Deus, Deus os visitava na viração do dia, Deus estava com ele, Deus fez um jardim e colocou-os dentro para ter um relacionamento com ele. Deus quis um relacionamento com o homem e com a mulher. Deus quis estar com eles na sua casa, na sua casa-templo, no jardim-templo. Era isso que a gente costuma dizer. E eles simplesmente quebraram a aliança com o Senhor. E ao quebrá-la, eles abrem os olhos, enxergam que estão nus, preparam a sua solução para o problema. Lá na frente a gente vai ver que essa solução não serviu de nada. Eles cozem folhas para si mesmos, cobrem o corpo. Deus diz, não é do jeito de vocês que vocês consertam as coisas. É do meu jeito. Matou um animal, fez pele e cobriu eles. Então, a ideia é que esse pecado original quebrou esse relacionamento que Deus queria. Tanto é que eles morrem. Morrem como? Espiritualmente. Eles veem que estão nus e correm. Eles fogem. Eles se separam da presença de Deus. Eles vão embora. Isso é a consequência imediata desse pecado original. Muda para mim, Abner, por favor. Aí eu gosto muito de reforçar com nossos símbolos de fé, vocês estão se acostumando com isso, é uma forma de eu introduzir os nossos símbolos de fé para vocês. Nós somos uma igreja confessional e não abrimos mão disso porque achamos que a tradição revela o conhecimento de Deus através do processo interpretativo de servos de Deus do passado. Isso não quer dizer que é Bíblia. Veja que eu estava analisando Bíblia, depois eu coloco a confissão para reforçar a interpretação. A confissão nunca tomará o lugar das Escrituras. Ela é serva das Escrituras. Ela pode conter algum tipo de erro humano, mas o conteúdo é interpretativo, histórico e teológico de séculos da tradição. A gente não gosta do tradicionalismo, mas a gente não despreza a tradição. Lembre-se disso, nós somos igreja confessional. E está aí a nossa confissão. No capítulo 6, seção 1, parte A. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. A confissão reconhece isso. É a interpretação primeira. Pecado que seduzido pela astúcia de Satanás, comeram. Esse é o primeiro pecado que eles cometem, o pecado original. Vamos mais em frente, vai. A segunda coisa é a consequência imediata. Qual foi a consequência imediata do fato deles romperem a aliança com Deus? Consequência imediata, vai. Não, volta. Não tem texto no meio aí? Clica. Não, mas tem uma descrição no meio. A gente tem esperança. A gente vai ter esperança sempre, nessa vida. Sempre. E agora, indo para Atlanta, para o mundo, esperança. Vai, estou ganhando tempo para que vocês voltem com meus slides. Ok. Mas ok, então. Deixa eu só dar uma olhada aqui, então, para a gente não perder tempo. Consequência. Primeiro, a morte prometida por Deus inclui tanto a morte espiritual quanto a morte física. Onde está Adão e Eva? Mortos. E o que aconteceu com ele quando eles comeram? Morte espiritual, separação imediata. O homem se torna morto em pecado e incapaz de se reconciliar com Deus por seus próprios méritos. Veja, eles não conseguem mais voltar a Deus. Eles não sabem o caminho mais do jardim de volta. Eles não sabem mais o caminho da comunhão. Eles tinham um relacionamento. Eles estavam com ele no jardim. Eles tinham proximidade. E o que acontece com o pecado, eles correm de Deus, eles se afastam de Deus. Eles não têm mais o caminho de volta. Quando é que eles voltam? No verso 9 do capítulo 3 de Gênesis. Deus vai buscá-los. E diz assim: onde estás, Adão? Deus precisava fazer essa pergunta? Não, ele sabia. Ele faz para mostrar o processo de busca. Desde o Éden, o homem só corre para longe de Deus. Se Deus não buscá-lo, não há reconciliação.
Ele foi atrás. Por que Adão não voltou sozinho? Por que Adão não chegou, se ele tem livre-arbítrio depois da queda, por que Adão não chegou e reconheceu, rapaz, pastor, ô Senhor, eu nunca vi que essa mulher era desse jeito, meus olhos estão meio estranhos. Estou tendo uns desejos meio assim por ela, mais afoito. É melhor a gente se cobrir. Por que ele não foi dizer isso para Deus? Porque o produto do pecado original é o afastamento indeterminado, sem volta de Deus. E é Deus que vai buscar este homem perdido. Onde estás? Ele diz para mim, Sam, onde estás? Jorge, onde estás? Rodrigo, ele foi nos buscar. Se ele não nos buscar, não tem jeito. Veja, Gênesis 2,17 diz, certamente morrerás, era a promessa do pacto. Se vocês comem, vocês morrem. E é o que acontece. A consequência imediata é a morte espiritual, logo em seguida a morte física, porque Adão não está mais entre nós. E ninguém deixa de morrer. Todos nós morremos por causa da consequência desse pecado original. Terceira coisa que eu queria compartilhar. Aliás, terceira não, eu acho que aí tem um reforço de novo da nossa confissão, não é? Vai, passa. Nossa confissão reforçando o ensino bíblico. Por este pecado eles decaíram de sua retidão original. Veja. E da comunhão com Deus. E assim se tornaram mortos em pecado. E inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Nossa confissão reforça o ensino bíblico. Dizendo que o pecado original atingiu-nos completamente e nos fez separar de Deus. Mais um pouco. Agora a terceira coisa. Pastor, tudo bem, mas o que é que eu tenho a ver? A gente costuma brincar. O que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? O que é que eu tenho a ver com isso? Qual é o meu problema? Eu não estava lá. Meu irmão, minha irmã. Só que Adão e Eva nos representava. Veja só. Está sempre faltando no meio, não sei o que é, mas eu tenho aqui, Abner. Com a queda, o homem perde a retidão e santidade com que foi criado. O pecado de Adão afetou toda a humanidade, transmitindo a culpa e a corrupção para todos. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3, verso 23, diz que todos, absolutamente todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, absolutamente todos. O salmista reconhece, no Salmo 51, verso 5, que em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, desde o nosso nascimento, desde a mais nossa tenra idade, nós todos somos pecadores por geração ordinária de Adão e Eva. Todos, absolutamente todos, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se puder colocar lá o texto de novo, Abner. Deixe do jeito que tiver, passe para o próximo. Passe para o próximo. Aí, a nossa confissão de novo, nos ajudando a entender. Sendo eles o tronco de... Se você clicar de novo, vai aparecer a referência. Aí, capítulo 6, continua a seção 3. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos. Nossa confissão sendo fiel ao texto bíblico. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas. Todos nós recebemos isso de Adão e Eva. Não adianta você dizer, eu não tenho nada a ver com Adão. Ele era apenas, Adão e Eva eram apenas nomes que podiam ser Sam e Kelly. E nós íamos fazer a mesma coisa, porque nós somos filhos dele. Nós somos, por geração ordinária, filhos de Adão. Então foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles decorre por geração ordinária. Ou seja, quem nascer de um homem e de uma mulher, de um homem e de uma mulher, lembre-se, o Senhor Jesus nasceu do Espírito Santo de Deus, apenas concebido por uma mulher. Lembre-se, quem nascer de um homem e de uma mulher herdará esse pecado.
nascerá dessa maneira. Nascerá perdida. Mais um pouco. Quarto, vai, Abner. Corrupção foi total. A gente crê que a corrupção, essa queda não foi parcial, como diz alguns. Essa queda não foi, como diz muitos outros irmãos nossos. Eles acreditam plenamente que a queda foi sim um ato grave, mas que corrompeu apenas algumas faculdades humanas. E que se você souber apelar, se você souber fazer, se você apelar para a consciência do homem de forma bem feita, ele certamente pode responder. Nós, de tradição presbiteriana reformada, não acreditamos nisso. Acreditamos que a queda foi total. A corrupção foi completa, atingiu todo o homem como todo. A faculdade, todas as faculdades, toda a sua vontade, toda a sua mente, toda a sua emoção foi atingida por esse pecado. Enquanto Abner corrige, eu quero ler esse texto aqui para vocês. Todas as faculdades do homem, mente, emoções e vontade, foram afetadas pela corrupção do pecado. O pecado afeta completamente o ser humano. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 2, verso de 1 a 3. E, por favor, leia em bom som. Efésios, capítulo 2, verso de 1 a 3. Por favor, alguém leia. Abner está aí com... Só você levantar a sua mãozinha, ele vai lá e entrega o microfone para você, por favor. Vamos lá, Ale. Efésios capítulo 2, verso 1 a 3. Ouça com atenção. A gente já trabalhou nesse texto na exposição de Efésios, mas vamos relembrar. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Veja, Efésios capítulo 2, verso 1 diz que e ele, o Senhor nosso Deus, o autor da nossa salvação, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, ele nos deu vida, estando nós como mortos nos nossos delitos e pecados. O morto não tem vontade. O morto na vontade, morto na emoção, morto nos pensamentos, morto na disposição de servir e responder ao Senhor. Morto absolutamente. Estando vós mortos. O ensino não é do apóstolo Paulo apenas. Jeremias, desde Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 17, verso 9, já tinha identificado que o centro, nas escrituras, o có, o cardia, o lev do hebraico, o cardia do grego, o cor é o centro de comando. O centro de comando foi afetado. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz assim: de todas as coisas que se tem de guardar, guarde o coração, porque dele procede o quê? As fontes da vida. Então nós fomos atingidos lá. O pecado atingiu a gente no cor, no centro do comando. Então quando o centro do comando está prejudicado, todas as ações ficam prejudicadas. Por isso que Jeremias disse que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas, porque foi prejudicado o centro de comando. E quando o centro de comando é atingido, nada mais, nenhuma faculdade fica no lugar. Mais um pouco, mas vamos confirmar também esse ensino com a nossa confissão. Desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos a tudo. A gente não responde o chamado de Deus, a gente não quer as coisas do Senhor, se ele não operar em nós e não fazer a gente nascer de novo. Adversos a todo bem, inteiramente desinclinado a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Essa corrupção da natureza persiste durante esta vida, naqueles que são regenerados também. E embora seja ela perdoada e mortificada em Cristo, todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. Se discutia muito se, há um tempo atrás,
isso foi discussão até do Supremo Conselho da IPB em 2022, lá no Brasil, se discutia muito se vontade era pecado, se inclinação da vontade, se a tentação à nossa natureza e o desejo era pecado ou só a prática que era pecado. As Escrituras são claras em afirmar que tanto o desejo, quanto a prática, quanto a mente foram atingidas pelo pecado. Então o desejo é pecaminoso. É o desejo que leva à prática da queda, do pecado. Logo, ele faz parte do processo. Então não tem desejo pode ser tentado e a ação pode ser feita. São consequências da corrupção da nossa natureza. E a gente entende pelas Escrituras que tudo isso foi bagunçado, foi atingido pelo pecado. Claro, é óbvio, há o novo nascimento, como diz o texto da nossa confissão, no regenerado, há condições agora de você, em Cristo, ir mortificando essa carne através do processo de santificação. É óbvio. E a gente vai chegar nele. Mas, mesmo assim, ela ainda está lá. Porque ainda estamos neste corpo corruptível. Só venceremos isso na glorificação completa. Entende? Então, isso é a consequência dessa corrupção que a gente acha que ela foi total. E por último, para deixar vocês participarem, perguntarem, se nós parássemos aqui, iríamos não concluir o processo histórico da nossa queda. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque assim como pelo pecado de um só homem entrou a corrupção por toda a raça humana, assim também pela vida de um, pela obra de um, a reversão de toda essa história que a gente acabou de ver aqui. E lembre-se também que a queda nunca nos foi dada sem a redenção. Trabalhar a queda para mim, na igreja, sem trazer com ela a redenção, é uma mensagem incompleta e não é bíblica. Como isso, pastor? Lembra-se de Gênesis 3? O que acontece? A gente viu um pouco da citação, o pastor Samuel citou um pouco de Gênesis 3 na pregação. Vocês viram? Lembram-se? Então, o que acontece em Gênesis 3 é o exemplo do que eu estou dizendo. Na verdade, eu digo por causa de Gênesis 3. Não é exemplo. Eu digo por causa de Gênesis 3. Quando eles comem, que eles se afastam de Deus, colhem folhas para si e se cobrem, distanciam-se. A partir do verso 9, Deus chama Adão, onde você está, traz ele diz o que aconteceu, e o Senhor começa imediatamente o reverso da queda nos versos seguintes. Começa dizendo a serpente qual seria a punição dela, depois diz a mulher, depois diz ao homem, amaldiçoa a terra, mas contra a serpente, logo no começo, ele diz, virá um que esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Conceito de queda, estudo de queda na igreja tem que ser apresentado com remédio, porque foi assim que as Escrituras apresentam. Ela não deixa tratar a queda longe da redenção. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então entenda, o reconhecimento da nossa condição deve nos conduzir à necessidade da redenção que é em Cristo. Quando a gente olha para a nossa condição, a gente tem que parar e tem que se espantar e dizer assim, como eu, sendo quem sou, posso ser salvo? A resposta deveria ser, não posso. Não posso, eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Eu sei as inclinações que existem dentro de mim. Eu sei as motivações que estão dentro do meu coração. Eu conheço um pouco. Então eu não posso. Então isso tem que fazer. Quem pode, então? O Senhor Jesus Cristo. Embora o homem tenha caído, há esperança em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, verso 12. Por favor, abra esse texto. Esse texto é importante para nós, para a gente ler. E já abrir aí para vocês fazerem as perguntas de vocês. Romanos capítulo 5, verso de 12 em diante. Como é que diz lá o texto?
Romanos. Emerson vai ler para nós. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até agora... Um minuto só, Emerson. Pecado, vai vendo a dinâmica do texto de Romano. Lê de novo, Emerson, e vai parando para mim, por favor. Portanto, Certo? assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Pecado original. Continue. e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Transmissão de pecado. Tudo que nós construímos aqui no texto de Romanos 12. Pecado original. Consequência. Consequência. Morte. Depois da consequência, nós vimos 4 pontos aqui. Pecado original, consequência imediata. Não foi isso? Transmissão e corrupção total. A sequência do texto de Romanos. Pecado original, consequência imediata, a morte, transmissão. Lê de novo, Emerson. Vai, lê de novo não, continue, por favor. Porque todos pecaram. Uhum. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, Uhum. mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Eu não pequei como Adão, você também foi atingido. Continue, é isso que Emerson acabou de ler. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que Ele não nos deixa na condição de queda. Se nós não vemos esses dois temas juntos, não tem esperança para nós. Não há saída. E o Senhor não nos quis deixar sem saída. Quando Ele detecta o pecado, a primeira coisa que Ele faz é providenciar a cura. Providenciar a reversão que é em Cristo Jesus. Colossenses 1 também foi lido hoje pelo pastor Samuel. A reversão toda que existe em Cristo Jesus. Certo? Mais um pouco. O que é que tem lá? E algumas aplicações, mas eu vou deixar essas aplicações. Tira da tela para mim, Samuel. Vou deixar essas aplicações depois, quando a gente estiver encerrando o nosso bate-papo aqui. Estamos abertos para alguma pergunta, alguma dúvida que ficou, alguma contribuição, alguma cooperação. Por favor, fique à vontade, esse é o momento. Diga, Davi. Davi está aqui. Davi está pedindo a palavra aqui. Pastor, Uhum. assim como o pecado afetou toda a humanidade, Uhum. né, como diz as escrituras, todos pecaram, por que que o plano de redenção também não alcança todas as pessoas? Veja, vamos lá, boa sua pergunta, né? Davi, eu costumo abordar esses assuntos da perspectiva da criação. Deus criou todas as coisas de forma que Ele viu que era muito, muito boa. E Ele fez uma aliança com esses homens. E esses homens resolveram dizer que Deus era mentiroso, absolutamente mentiroso. A partir desse instante, porque foi isso que Adão e Eva fizeram. Quando a serpente tenta eles dois, eles dizem assim, o que é que ela diz primeiro? Lembra-se da conversa? Não é bem assim. Vocês vão conhecer, sim, o bem e o mal. Tanto que eles dizem, o que ele disse não é bem verdade. E eles afrontam a Deus, vão contra o Senhor e resolvem deliberadamente ser contra o Senhor. A partir desse instante, o que eles fazem é queda para eles, quedas para todos. Potencialmente, Davi, Deus não tinha apenas condição de salvar, não apenas este mundo, mas como muitos mundos que existem outras galáxias. Efetivamente, como a gente diz, potencialmente ele poderia salvar. Mas só, lembre-se, se Deus tivesse nos criado e nós tivéssemos obedecido, e ele pegasse uma parte desse grupo e jogasse ele ao inferno, isso seria o quê? Injusto. Você teria que gritar, injustiça. Porque não foi isso que o Senhor combinou. O Senhor combinou que se a gente obedecesse, a gente não morreria. Mas vamos para o efeito reverso. Quando
todos em Adão pecaram, e ele, graciosamente, ele pode fazer agora o que ele bem entender, porque nós demos de volta a condição de quebra de pacto a ele, então ele pode deliberadamente fazer o que ele bem entender. Então entenda, às vezes há nesse seu pensamento, na sua pergunta, Davi, uma inquirição da injustiça de Deus. Ele pode fazer? Pode. Mas por que ele não fez? Por que ele separou alguns e tirou para nesse uns mostrar a obra de suas mãos, a feitura dele, a grandeza dele e a glória dele? Se ele tirou uns para isso, a gente pode gritar injusto ou devemos gritar graça? Favor que esses não mereciam. Nós poderemos gritar absolutamente graça. Então não é uma questão de poder, Davi. Poder ele poderia. É uma questão de responder à ofensa segundo a profundidade da ofensa. Imagine agora se nós fôssemos universalistas, como muitos hereges são. Como é que ficaria a honra de Deus? Deus não trataria pecado? Deus não... Ele se comprometeria em fazer uma coisa e não fez? Matar. Quando ele disse, vocês morrem se vocês fizerem. Então agora Deus universalmente salva todos, como existem alguns, inclusive no Brasil, defendendo isso agora de forma muito mais clara, muito mais aberta. Isso não tem respaldo bíblico. O Senhor falou, da boca de Jesus saiu a realidade do inferno por 22 vezes. Condenação, juízo, todos esses ensinos das Escrituras, a ira de Deus Santa se manifesta. Então, Davi, não é uma questão de não poder. Poder ele pode. Poder ele poderia salvar todos, mas como é que se compromete toda a revelação que ele fez? Ele vai se comprometer com tudo isso. Então, a gente não pode chamar isso de injustiça. A gente chama isso de graça, entendeu? Isso é graça. Mas obrigado aí pela sua pergunta. Alguém mais, gente? Gostaria de participar, cooperar, fiquem à vontade. Alguma? Diga, Emerson. E acho que Romanos 9 deixa muito claro isso, né? Quando fala, justa a parte de Deus por ter escolhido um ou outro. Fala, claro que não pode, né, o oleiro fazer vasos tanto para honra quanto desonra. Então, quem são vocês para falar alguma coisa? E também o contraste de Jó, né? Quando Jó começa a reclamar com Deus, ele começa, onde você estava quando eu fiz isso, fiz aquilo? Ele acaba se calando. Então, quem somos nós para falar algo ou questionar algo de Deus em relação a isso? Nós temos que realmente ser gratos. Por merecimento, seremos todos condenados, mas pela graça estamos hoje salvos. Né? Infelizmente, claro, alguns não, né? Mas Deus não é injusto por causa disso, porque Ele é soberano acima de tudo. Né? E veja, aproveitando esse gancho de Emerson, nem todas as vezes nós vamos compreender as maneiras que Deus faz as coisas. Da maneira que Ele faz todas as coisas. Veja, Abacuque teve uma crise existencial com isso. Abacuque, quando olhou para a situação e viu o modo de Deus trabalhar, ele não entendeu. Ele questionou. E ele disse, no capítulo 2, vou sentar aqui e esperar para qual é a resposta que o Senhor vai dar para a minha queixa. Então, esses questionamentos que a gente faz não é nada novo. Agora, a resposta a gente tem que esperar e ouvir. E eu gosto muito da resposta que Deus dá a Abacuque. Escreve aí. O justo viverá pela fé. O justo não vive porque ele entende profundamente todos os desígnios de Deus. Porque ele sabe o próximo passo que Deus vai dar. Mas ele confia. Tanto é a resposta de Abacuque no capítulo 3 é essa, de confiança. Mesmo às vezes você não entender tudo profundamente. Entenda? E porque Abacuque tinha uma dúvida existencial, como é que um Deus santo poderia usar um povo como os caldeus, que vinha do norte varrendo, e eles não gostavam de matar, eles gostavam de trucidar, eles gostavam de fazer picadinho das pessoas. Não era qualquer povo. E Abacuque sabia disso. Como é que teus olhos tão santos, tão puros,
pode se relacionar, pode usar uma coisa dessa? Ele disse, e depois Deus disse, você não sabe de nada, escreve aí, o justo vive pela fé, depois ele diz, veja o destino dele. Ai daqueles que eu uso dessa maneira. Eles também não ficarão sem punição. E depois, Abacuque ora no capítulo 3, então, Senhor, aviva a tua obra e faz ela conhecida no decorrer dos tempos, porque mesmo que o fruto da oliveira minta, que o curral não haja gado, mesmo que eu não entenda, porque as coisas estão assim, eu louvarei ao Senhor, eu exaltarei o nome do Senhor. Mas a lógica, dizer isso que eu acabei de dizer, não exclui a lógica do processo. Deus não é um Deus ilógico, tirano e brincalhão. Ele se compromete, por isso que a gente gosta muito, é muito caro para nós a doutrina da aliança. Ele fez um pacto com a gente e está cumprindo o pacto que ele fez conosco. Por isso que é tão caro a nós a doutrina da aliança. Deus não nos criou e disse, vivam como vocês querem, e depois eu vou abençoar vocês. Não, vivam dessa maneira, e vocês serão abençoados. Mas se vocês não viverem, vocês morrerão. E depois dessa quebra dessa aliança, o Senhor vem com outra em Cristo. E aí restaura todas as coisas nele. É? Alguma coisa mais, gente? Alguma questão mais? Diga, Bruno. Eu tenho pergunta minha, pergunta dela, e como o Davi não veio, daí eu... Davi, toda a escola dominical, Davi tem 2 ou 3 perguntas, agora ele mandou um representante. Brunão, vai lá, Brunão. Eu tenho que meio que entender a pergunta dela. Eu entendo, mas... Vai, manda, deixa a Aninha falar. Fala, Aninha. É isso, Aninha. Eu consigo compreender como a doutrina presbiteriana ensina de que a gente não é pecador porque comete pecado, mas por nós sermos pecadores, que é uma herança que a gente recebeu de Adão, por isso então a gente peca, o que a gente sabe fazer de melhor, né? Uhum. Então eu consigo entender isso. Mas eu não consigo entender o que vocês ensinam como livre-arbítrio, porque eu não encontro respaldo bíblico para isso, sabe? Uhum. Só que da mesma forma como eu não encontro a Trindade. Uhum. E eu não consigo entender o porquê que é chamado de livre-arbítrio porque se fosse livre, se eu tivesse a liberdade de escolha, no meu entendimento não deveria haver uma consequência. Se eu sou livre para escolher. É a mesma coisa que eu dizer para um filho, tu quer comer hoje arroz ou macarrão? Aí ele escolhe arroz. Não, tem uma consequência por isso, sabe? Não há liberdade de escolha. Dá para entender? Dá. E aí o meu receio é esse, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu vejo que a gente não tem livre-arbítrio, a gente também é completamente influenciável. Antes, na queda, a gente é influenciado por Satanás e pela nossa própria concupiscência, né? Nosso desejo intenso. E quando a gente vem a crer em Cristo, a gente é completamente influenciado por Ele. Ele em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. E aí eu também não vejo livre-arbítrio nisso, porque hoje a gente está influenciado pela nossa queda, hoje a gente é influenciado por Cristo em nós. Boa, boa. Vamos lá. Deixa eu responder essa, o Bruno. E depois pode ser que ajude a você na sua, senão você faz a sua. Tá bom? Essa é muito importante. Primeiro a gente tem que colocar as coisas no lugar. O livre-arbítrio para nós, que você citou, não é pós-queda. É antes da queda. Isso é a primeira coisa que a gente tem que colocar. O que é a definição de livre-arbítrio, tecnicamente? A capacidade de escolha livre e de todas as coisas, inclusive Deus. Só quem teve isso foram os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles foram criados dessa maneira. Por isso que é uma aliança feita com eles, porque eles podem responder àquela aliança. Aquilo não foi uma fantasia que Deus fez. Não foi uma coisa assim, um teatro, né? No jardim. Olha, gente, podem comer, mas essa daqui não. Não, aquilo foi sério, aquilo é um pacto. E eles podiam responder positivamente àquele pacto, por causa do livre-arbítrio, a capacidade de escolher, inclusive, a Deus. Então, quando eles caem, a condição altera, a condição modifica.
o que a gente comumente, eu não gosto muito dessa expressão, mas comumente a gente chama isso agora de livre agência. Eles são livres para agir, né? Não para escolher livremente tudo e todos, mas agora para decidir, dentro desse aspecto de queda, o que eles gostam, o que eles fazem. Por exemplo, um exemplo disso, imediatamente após a queda. Quando eles viram e perceberam que estavam nus, qual foi a livre agência deles? Voltar-se para Deus? Não. Deus foi buscá-los. Eles querem agora encobrir o pecado deles. Eles querem cobrir a nudez porque aquilo estava provocando neles algum tipo de reação. Então, logo, eles agiram livremente, foram lá e cozeram folhas, cobriram seus corpos, agindo com livre agência. Mas por que eles não escolheram mais voltar para Deus, que era a coisa mais natural que eles deveriam ter feito? Por quê? Por causa da queda. Então, Deus avisou para eles: não façam isso, porque vocês vão experimentar coisas que até agora vocês não experimentaram. Isso é a aliança de Deus com eles. Vocês vão entrar numa situação de morte. Deus avisou. E o que ocorre é exatamente o que Deus tinha dito. A separação imediata. Eles livremente não voltam mais para Deus, porque eles não têm mais a escolha dessa livre agência. Desse livre-arbítrio. E agora eles escolhem cobrir a nudez do pecado. Entende? Então, isso demonstra, a partir daí, Ana, que nós seremos assim. Eu escolhi essa roupa porque eu quis vir hoje assim. Você escolheu, você vestiu sua família, você vestiu as crianças porque você quis. Porque nessas coisas simples do dia a dia, nessa capacidade de escolha, nós temos. Nós gostamos de certos perfumes, gostamos de certas comidas, preferimos certos restaurantes. Todas essas coisas fazem parte da nossa livre agência. E quando eu não tenho a intervenção divina para retomar a condição de amizade ou de relacionamento com Deus, eu fico reproduzindo isso na minha vida. Mas, pastor, tem uma coisa. Então, por quê? Então quer dizer que esses que vivem fora e só praticam a livre agência, eles estão sempre em desacordo com a questão moral, eles são sempre sujeitos imorais, pessoas que não praticam nada do que é certo? Não também, porque as escrituras dizem que Deus, em Romanos capítulo 2, Deus colocou a lei no coração deles, e quando os gentios acertam, eles acertam, vamos dizer assim, não por causa do relacionamento que eles têm com Deus, mas por causa da forma que Deus os criou, a imagem e semelhança de Deus foi corrompida neles, mas ainda existe na consciência deles o que é certo e o que é errado. Por isso que muitas vezes tem pessoas moralmente melhores do que muitos crentes, por causa da livre agência e a condição que Deus criou. Entende? Agora, tudo isso não quer dizer que agora a gente mudou. Você usou uma questão aí, que agora a gente mudou de polo. A gente era só guiado pela nossa natureza pecaminosa, agora a gente é guiado pela esperança da glória. Você usou isso em Cristo Jesus, como a gente agora fosse escravo desse Cristo Jesus. Não. Veja, você não pode comparar o que aconteceu na queda com o que acontece em Cristo. Em Cristo é o processo de volta à condição que nós tínhamos antes de pecar, é verdade. Nós vamos voltando à estatura do varão perfeito, diz o Senhor, mas num processo de santificação que me dá agora não livre-arbítrio, mas a condição de lutar contra a minha queda, contra a minha condição original, para que eu possa cada vez mais me semelhando com Cristo. E isso de forma livre. Por isso que Cristo é a nossa liberdade. Porque depois que o Espírito Santo regenerou, nossa mente volta agora a ouvir sobre Deus, nossos olhos veem o Senhor, escutar a sua palavra, e a gente responde graciosamente, por graça divina, a gente responde da maneira, em alguns casos, da maneira como a gente deveria responder. Então, eu não gosto muito da imagem que você propôs, Ana,
de que nós fomos escravos com a queda e agora somos uma espécie de escravos em Cristo. Não, nós somos livres em Cristo. E nós agora respondemos a essa regeneração que foi feita em nós, de maneira que a gente agora quer de volta viver como Ele. Claro, pastor. Claro, pastor. Por favor. Ana, né? Ana. Eu estava comentando aqui com ele, rapaz, a pergunta dela já veio com a resposta. Isso. O Sami, ele falou, quando colocou um texto da Confissão de Fé ali, ele falou que a gente volta aos textos antigos para nos ajudar a interpretar melhor as Escrituras. Esse assunto ele já foi respondido antes da Confissão de Fé por um teólogo da história chamado Agostinho. E você está certa, Ana, em dizer que nós não temos o livre-arbítrio. Como é que Agostinho falou? Ele disse, antes da queda, nós tínhamos a possibilidade de pecar ou não pecar. E isso é livre-arbítrio. É você poder dizer, eu não vou pecar. E não pecar. E nenhum de nós tem essa condição hoje, mesmo os crentes. A gente não tem a condição de dizer, eu não vou pecar mais. Por quê? Porque nós não vamos conseguir cumprir essa palavra. Então, nós não temos essa liberdade. Foi o segundo ponto que ele trouxe. Né? Depois da queda, nós não podemos não pecar. A nossa natureza é tão corrompida que nós não temos. É isso que Sam chamou de livre agência. Né? O que a gente pode fazer é agir em relação a algumas coisas, mas a expressão livre-arbítrio, ela tem a ver com a nossa capacidade ou não de pecar. Tanto é que na glória nós não teremos o livre-arbítrio. Graças a Deus. Por quê? Porque nós não teremos a possibilidade de pecar. Nós não teremos o que Adão tinha, que é a possibilidade de pecar. Graças a Deus nós não teremos isso. Então, só uma... Muito bom, muito bom. Então, Ana, não sei se a gente conseguiu lhe atender aí, mas a ideia é que livre-arbítrio, só em Adão e Eva. Depois de livre-arbítrio, depois da queda, a gente tem. Agora, livre agência, sim, de escolher algumas coisas. Mas a gente não tem mais, não tem mais como nós, sozinhos, voltarmos para o caminho. Foi isso que aconteceu com eles. Eles não voltaram mais. E agora a gente depende da intervenção divina para que nos mostre de novo o caminho a seguir e a gente tenha, de novo, uma maior comunhão com o Senhor. Tá? Bruno? Acho que é Bruno na sequência. Por favor, Bruno. Minha pergunta não vai ser tão inteligente assim. Eu quero estragar o negócio. Mas merece ser feita, por favor. Eu tenho um pouco... Eu não quero também abrir uma perna, vamos dizer assim, ou puxar um outro assunto, porque ele tem um dedo duro. O dedo duro. Eles aprenderam. O dedo duro aqui a gente chama do relógio. O dedo duro ali. Ele fica dedando para mim, já vai acabar. Tal. Vai lá, Bruno. Vou tentar... Não, fica tranquilo, Bruno. Elaborar essa pergunta na minha cabeça para ser mais simples. Fica tranquilo. Existe um pecado original. Tá. O pecado original. Uhum. E a partir daí a gente teve a natureza pecaminosa, que isso foi passando para todo mundo. Correto? Até ali em Romanos, que foi aberto, ele fala por um só homem, né? Isso. E depois no 13 ele fala até o regime da lei que havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, primeiro, vamos fazer várias perguntas. A primeira pergunta é, o pecado que Jesus veio pagar, ele está ligado diretamente com a lei? Ele veio cumprir a lei e esse era o pecado, vamos dizer assim, ou ele está considerando já a natureza pecaminosa lá do começo? Tudo. Ele veio pagar por tudo. Absolutamente. Veja. Ele disse... A lei é que rege e mostra o que é pecado ou não mediante o entendimento de Deus. Qual era a lei? Você está se referindo a que lei? Só a lei depois do período de Moisés? Torá, sei lá. Não. Pois é. Esse é o entendimento que a gente tem equivocado. A lei do Senhor é esta. A gente chama de lei do Senhor. Mas o pecado original, você está se referindo quando há pecado, quando há quebra da lei. Qual foi a primeira lei que eles pecaram? Que eles quebraram? Não comer do fruto. Isso é lei. Então, entenda, por isso que Jesus disse, eu vim para cumprir a lei, não só no aspecto da lei dos 10 mandamentos, da questão moral,
mas ele veio para cumprir a lei, no sentido também de voltar a cumprir aquilo que na aliança não tinha sido feito pelos nossos pais. Então, quando você pergunta o que Cristo pagou, ele pagou absolutamente tudo. E ele disse, tetelestai, está pago. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Inclusive, ele paga e redime todas as coisas nele. É isso que diz Colossenses capítulo 1. Inclusive, a natureza, a terra da qual nós viemos, espera ansiosamente pelo dia da redenção, né? Diz Romanos capítulo 8. Então, assim, Bruno, ele paga absolutamente tudo. Mas eu vou parar por aqui, porque você disse que tinha uma sequência de perguntas. Só um parênteses. A pergunta é mais para... Porque é muita informação que existe hoje em dia. É verdade, é verdade. Para entender mais ou menos qual que é a linha de raciocínio. Claro. Claro, fica à vontade, Bruno. Encaixar algumas coisas. Uhum. Então, se foi pago tudo, foi pago tudo. Eu tenho esse entendimento também. Independente de lei, de pós-lei, pós-Moisés, antes de Moisés. Para o judeu, por que ele teve... Ele fez todo o passo a passo, ele teve que cumprir tudo, porque ele não teve a natureza pecaminosa, correto? Judeu? Não, sim, eu digo... Desculpa, deixa eu reformular. Ok. Ele não tinha natureza pecaminosa. O judeu? Não, o Jesus, desculpa. Tá, ok. Quando ele veio para os judeus, ele não veio primeiramente para o gentio. Porque depois Paulo foi responsável pelos gentios, vamos dizer assim. Por isso que ele cumpriu toda a lei. Isso não acaba meio que... É porque daí é a parte do assunto que eu não sei se eu quero entrar, porque daí vai longe. Não separa no sentido, ok, agora eu vou falar com esse povo dessa forma, e depois vai ser de outra forma, depois que tudo estiver completo, vamos chamar assim. Dispensação. Não. A gente não vê por essa perspectiva. A gente vê da perspectiva seguinte. Quando o texto diz que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram, não quer necessariamente dizer que ele só veio por causa dos judeus. Tanto é que a mensagem do evangelho dele não é Paulo que constrói, porque você usou Paulo como apóstolo dos gentios, né? Mas o Senhor mesmo, enquanto esteve em terra, ele foi e pregou para os gentios. Ele evangelizou os gentios, ele falou para os gentios. Vários casos, sobretudo a mulher no poço, a mulher samaritana, no poço de Jacó. Então, é um caso clássico desse. Então, necessariamente, quando as escrituras dizem veio para os seus e os seus o rejeitaram, não quer dizer absolutamente que ele não tinha planos para alcançar os gentios. Não é isso. Em absoluto. Ele veio, na verdade, se colocar como o único, e ele diz a todos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém volta a ter relacionamento com Deus que foi perdido em Adão, a não ser por mim. Mesmo os judeus que ainda acreditavam na lei de Moisés, eles não eram salvos no Antigo Testamento por causa da lei de Moisés. Eles eram salvos pela confiança no Messias que viria. A confiança, eles acreditavam na promessa de Gênesis 3,15. Por isso que é tão caro para nós a aliança e não período dispensacional. A gente acredita em aliança. Porque tudo que Cristo fez volta lá em Adão para corrigir todos os passos. A gente acredita nisso. A gente crê claramente que essa é a estrutura arquitetônica pela qual a revelação se dá. É a questão da aliança. Então, quando eu entendo bem a doutrina da aliança, a gente vai chegar nela, Bruno, a gente vai explicar melhor quando a gente chegar mais para perto de Cristologia, que vai ser a partir da semana que vem, a gente vai começar a entender o seguinte: a obra de Cristo é o conserto de tudo que a aliança dos nossos primeiros pais causaram de ruim. Então ele veio buscar e salvar tudo realmente que se havia perdido. Não somente judeu, mas também gentil. Não somente para trás, mas para frente. Então, a gente precisa entender dessa perspectiva, porque assim a gente vai ter condições de ver a Bíblia como uma revelação progressiva, contínua, e não por sessões, por parte. Parte judaica, parte gentílica. Aí fica mais difícil. Certo? Beleza, gente? Olha, o dedo duro lá, ó, apontou.